Superação, com Daniela Savassi. Oferecimento a FENG e Sindifisco. No programa de hoje eu converso com uma queridíssima colega aqui da nossa emissora, que tem uma história de superação, uma não, várias histórias, né, Melissa? Com certeza, Dani, bom dia. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência, porque afinal de contas o que seremos, né, no futuro, se não aproveitar as experiências positivas e negativas e tirarmos, né, uma vida melhor disso tudo, né? Saber viver, com né? Certeza, saber viver. Vamos falar um pouquinho dessa superação. Me fala da sua infância, da sua adolescência. Você não conheceu o seu pai, é isso? É, Dani, na verdade eu vim de uma família até tradicional aqui em Belo Horizonte, né? Eu nasci aqui, mas a minha mãe, ela sofre de uma doença, né? E acabou que isso afetou na nossa criação. E aí eu sentia muita falta, sabe, do meu pai, da minha mãe, da figura mesmo materna, paterna, porque a gente vivia ali na UFMG, os amigos todos tinham essa estrutura familiar, né? E acabou que eu enfiei a cara nos estudos e conheci, então, num concurso de modelo que eu participei, o meu primeiro namorado. E com 15 anos eu conheci, eu namorei 3 meses, com 6 meses estava noiva e casamos. Olha, eu vou te falar assim, Melissa, você se arrepende? Em hora nenhuma. Porque eu acho que são os momentos, né? São oportunidades. E eu falo que graças a Deus eu pude encontrá-lo na minha vida, porque ele fez essa figura paterna, assim. E eu lembro, Dani, que ele me perguntou assim, qual seria o seu presente de casamento? O que você quer? E eu falei assim, olha, eu queria muito conhecer meu pai. E era uma coisa que a gente não tinha contato, não sabia, né? Eu não sei por qual motivo, todo mundo tem, a gente hoje com 40 anos a gente entende, né? E aí eu não tinha esse contato com a família paterna. E foi assim um presente que ele conseguiu. Ele descobriu onde era que meu pai morava. E ele morava lá em Manhuaçu. E aí ele conseguiu e me deu de presente de casamento esse conhecer o meu pai. Te confesso que não foi nada daquilo que eu imaginava. Porque você vai numa expectativa, né? É, né? E aquela expectativa, assim, de repente quebra tudo, né? Oi, e você não tem aquela afinidade. E foi somente isso. Foi troca de olhares e pronto. Eu viajei até lá e assim, passou. E nunca mais você encontrou seu pai? Nunca mais, porque ele te procurou. Na verdade, assim, meu pai não tinha muito contato com a gente por problemas com a minha avó, meu avô e tudo, e acabou que isso distanciou muito a minha, né, ida até ele. E a sua mãe, qual que é a doença dela? Ela é epilética, mas de um grau de avanço muito grande, sabe, Dani? Então interfere muito, né? E ela teve várias perdas também na vida dela e emocionalmente ela não tem estrutura para seguir. Mas aí eu constituí minha família, meus 2 filhos, né? E pude ajudar também uma tia minha que faleceu com gêmeos bem novinhos e eu criei os gêmeos dela também depois, na adolescência. Então, assim, foi tudo uma história realmente de que é ser mãe. E a minha saúde mesmo veio ficando de lado, sabe? Até que ano passado, em 2019, eu estive com essa minha grande matriarca de criação e aí no final de semana eu passei com ela comemorando uma vitória de um câncer que ela teve de 2 anos de muita luta. E aí ela virou pra mim e falou assim, minha filha, quando você chegar em BH amanhã, era num domingo, eu lembro direitinho, a gente tomando café, eu quero que você vá ao médico. Eu falei, não, porque ela falou, você está com os peitos muito inchados. Eu falei, não, é a viagem, porque tá sacudindo muito, eu tenho muito peito, ansiedade, né, e tá muito dolorido. Eu preciso que você vai me prometer que você vai chegar em Belo Horizonte e vai procurar um médico, porque isso não é só uma mastite. E naquela hora ali, aquela história, né? Quando mãe fala, você obedece. Apesar dela não ser minha mãe, mas tudo que ela fala eu obedeço tudinho, né? Ela sabia, né? Ela saiu exatamente acabou de sair dessa situação, né? E aí, ao chegar aqui, então, assim, na segunda-feira, eu não fui ao médico, óbvio, porque a viagem muito cansada, 8 horas de viagem, fui pro trabalho, né? E na terça-feira eu acordei com meu pijama todo sujo. E eu assustei, falei, nossa, mas eu nunca tive uma crise de mastite tão forte de sujar o pijama. E aí eu fui pro hospital. E mais uma vez o hospital fez exame daqui, exame dali, é mastite.
E aí eu cheguei na minha clínica muito chateada e eu estava com uma cliente que é os anjinhos das nossas vidas, né? E ela estava lá e ela tá assim, o que foi? Eu falei, tô muito chateada, tô morrendo de dor, tá tudo vermelho, dolorido. Acabei de chegar do hospital e mastite de novo. E ela virou para mim e falou assim, Melissa, eu acho que o seu problema é o médico. Aí eu falei assim, será? Ela falou assim, olha, eu trabalho com um mastologista, ele é um senhor de idade, eu vou tentar agendar uma consulta com ele. E eu fui até esse doutor e ele me avaliou e ele não me pediu um exame. No toque, ele virou para mim e falou assim, você é paciente de CA. Aí eu levei aquele susto, né, que é o câncer. Aí eu, não, doutor, eu tenho esterectomia total há 19 anos e sempre tive mastite. Aí ele, você tem exames passados? Eu falei, tenho. Aí levei os exames passados para ele ver na consulta. Ele falou, esse exame de ultrassom aqui de 2 anos atrás é seu? Eu falei, é. Ele, mas você já estava com Hendrix aqui de grau 3, que é um nível, né, de já, digamos assim, de soltar um alerta, né, para ser acompanhado. E aí eu fiz ultrassom na mesma hora, meu Hendrix já estava avançado para um grau 4. E aí ele falou assim, olha, eu posso te dizer, né, não posso afirmar, porque a gente depende de alguns outros exames mais complexos, mas você realmente precisa acompanhar, porque você tem realmente uma probabilidade de ser um caso de CA sério. Isso foi numa quarta-feira, Daniela. Na sexta-feira da outra semana eu já estava sendo operada. E aí eu levei minha filha comigo na consulta de segunda para receber a notícia. E aí ele falou comigo, ele falou, olha, eu acredito que você vai precisar fazer 3 meses de radioterapia. Aí aquela hora, aquela notícia para mim, sabe assim, eu pisquei, deu aquela sombra e eu já abri o olho e falei assim, outra solução, doutor. Aí ele, como assim? Eu falei, outra solução. Me fala outra solução. Ele, Melissa, só mastectomia bilateral total. Eu falei, pode marcar cirurgia. Eu saí do consultório dele do 2º andar, ele já ligou pro pessoal da cirurgia no 4º andar, já fui pro cirurgião no 4º andar. Por que você teve essa recusa dessa solução? Olha, Dani, eu acompanhei, né, essa minha grande referência aí para mim nesses 2 anos do câncer dela. Foi muito traumático. Foi, cada dia a gente acordava pedindo a Deus que não a levasse, sabe? E eu não queria passar isso para meus filhos. E eu falei assim, eu preciso provar para eles que eu também sei o que ela ensinou pra gente, porque ela não deixava a gente chorar por ela. Eu não choro por mim, eu choro por ela. E ela não deixava a gente chorar por ela, sabe? Quando a gente se sentia abalada, ela, opa, o que vocês estão pensando nisso? Eu tô aqui. Então, quando eu vi tudo que ela enfrentou, aí eu falei assim, eu não posso fazer o oposto. Eu não posso mostrar pra ela que eu vou esmorecer, né? E é aquilo, nem pra ela, nem pra mim, nem pros meus filhos. Na sexta-feira eu já estava operada, sabe? E aí eu fiz a minha cirurgia foi muito complexa, porque foram 7 horas de cirurgia. Foi uma cirurgia muito intensa. E assim, foi uma opção minha. Não falo assim, não estou aqui em hora nenhuma falando assim, faça isso. Eu acho que cada um sabe o porquê, né? Sabe ali no cantinho como quer decidir a vida, né? Essa liberdade é bom que a gente tem, né? E foi uma opção minha. Eu conversei com minha filha ali na hora, minha filha esmoreceu mais do que eu. E assim, eu falei, não é isso. E meu esposo, calma, eu falei, é isso e vamos. Gente, essa mulher tem história aqui para um programa inteiro, para 2 programas, mas é muita superação, é muita inspiração. A gente muitas vezes está tão perto de uma pessoa e não sabe, né? A gente trabalha junto ali e não sabe de tantas histórias do que você já viveu. E realmente eu acho que a sua história vai ser uma grande inspiração para o nosso telespectador. E é isso que você falou, né? Por pior que tenha sido o nosso passado, os acontecimentos da nossa vida, tem sempre uma opção, e a opção vem da gente, né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas opções. Se a gente decidir ser feliz e dar certo, a gente vai dar, né? Se a gente decidir por outros caminhos mais fáceis, a gente não está aproveitando esses desafios da vida, né, Melissa? Que fazem toda a diferença para o nosso crescimento, né, Daniela? Tanto a gente está aqui para evoluir. Evolutivo, e isso é o mais importante. Então, assim, diferente o caminho, é um conselho que eu dou para quem está nos acompanhando. Gente, tudo é possível.
Os caminhos mais fáceis existem? Existem. Mas depois, que história que você vai poder contar de superação? Melissa, onde mora a felicidade para você? Olha, Dani, para mim a felicidade mora simplesmente no amor. O amor é a maior magia desse universo. Então, se você ama com todas as suas forças e, claro, se amando com todas as forças, o resto é consequência. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar a sua história aqui conosco e deixar uma mensagem tão bacana aqui pra gente. E daqui a pouquinho tem Saber Viver. Continuem lá com a Melissa. Essa conversa não precisa acabar aqui. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo com a gente. Curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem tem mais. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, muito importante, para você saber sempre que tiver vídeo novo.